Glória a Deus e a santa paz do Senhor Jesus ao teu coração. Estamos ao vivo como vive o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Nós vamos entrar agora no momento da palavra, da qual vai falar o teu coração, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos para a honra e para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Amém. Salmos capítulo 39. Salmos capítulo 39. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Amém. Amém. Igreja, que palavra é essa? Amém? Todos acharam? Amém. Salmos 39. Quem não achou, diga aleluia. Amém? Aleluia, que o obreiro vai te socorrer. Amém? Amém. Vamos, obreiro, trabalhar, obreiro. Vamos, obreiro. Fique ligado, porque Deus, Ele é fiel, amém? Igreja, Amém. olha o título dessa palavra: a vaidade da vida. Amém? A vaidade da vida. Olha isso que Davi, ao mestre de canto, Gedutum, Salmos de Davi, disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Amém? Amém. Igreja, olha o que Davi ele fala para que nós possamos fazer: colocar uma mortadiça na boca. Amém? Amém. Disse comigo mesmo. Ele está falando com quem? E essa palavra é para quem? Para nós. Guardarei os meus caminhos. Os meus caminhos são os meus pensamentos. Guardarei os meus pensamentos para o quê? Não pecar. Tem muitas coisas que nós pecamos, porque nós pensamos e já falamos. Nós pensamos e abrimos a boca. E ele falou que ia colocar uma mordaça na boca. Por que, igreja? Porque na presença do ímpio, nós queremos falar o que nós não precisamos falar. Amém? Porque o ímpio, ele não quer nada com Deus. O ímpio, ele não está nem aí se ele mente, deixa de mentir, se ele engana, se ele atrapalha a vida desse, daquele. E por isso que Davi falou o quê? Disse comigo mesmo. E o que, igreja? Nos meus pensamentos, vou guardar os meus pensamentos, não vou ficar aí abrindo a boca para o ímpio. Igreja, quanto mais nós falamos ao ímpio, quanto mais o ímpio odeia a igreja, quanto mais o ímpio odeia o crente. Porque em vez de nós calarmos diante dos ímpios, tem coisas na minha e na tua vida que calado é a nossa vitória, que calado é uma bênção tão poderosa na minha e na tua vida, porque nós não pecamos. Porque muitas das coisas nós pecamos de ficar abrindo a boca muito para falar do ímpio. O ímpio já sabe o seu caminho, o ímpio já sabe da sua perversidade, e quando ele encontra um homem ou uma mulher de Deus, ele sabe que ali é a verdade, e quando ele sabe que ali é a verdade, ele quer rebater com a mentira, trazer em você um complexo de mentira, um complexo de engano, um complexo de vitórias enganosas, e que nós não precisamos abrir a nossa boca para rebater aquele que mente, aquele que engana. Porque é melhor nós ficar com a boca fechada, porque nós não pecamos. Sabe por quê, igreja?
Porque tudo isso começa a penetrar o seu pensamento. Tudo isso começa a abalar os seus pensamentos. Quando você repreende demais o ímpio, seus pensamentos ficam carregados, sobrecarregados. A tua vida fica sobrecarregada, porque há uma cobrança de nós calarmos e deixar Deus trabalhar, e deixar Deus curar, e deixar Deus libertar, e deixar Deus falar com aquela pessoa. Então, na presença do ímpio, Davi, ele disse o quê? Eu colocarei uma mordadiça à minha boca, enquanto tiver a presença do ímpio. Então, igreja, não adianta você querer brigar com o ímpio, não adianta você querer tirar satisfação com o ímpio, não adianta você querer fazer nada com o ímpio, porque o ímpio é o quê? É a roda de escarnecedor. O conselho do ímpio é o quê? É para eles mesmos. Eles gostam do conselho deles, ele gosta da vida deles, mas ele não gosta de se deparar com um homem, com a mulher de Deus. Como Davi viu na presença dele, eu vou ficar tranquilo, falar pouco e deixar ele achar que a vida dele é do jeito que ele quer levar. Por quê? Porque assim nós pecamos menos, porque assim o nosso fardo fica mais leve, assim a nossa alma fica mais aquieta. Assim nós temos mais a visão de Deus, assim mais nós sentimos a presença de Deus, porque o ímpio, igreja, ele não vai longe, ele não consegue ir longe. De tudo que ele faz é mentir sobre mentira, sair sobre mentira. Então nós não precisamos, igreja, quando você estiver na presença do ímpio, se cala. Deixa ele contar as histórias dele, deixa ele contar as histórias dela, deixa eles fazer que eles são grandes, deixa eles fazer que eles são poderosos, deixa ele fazer que eles mandam em tudo, desmandam em tudo, porque nós não precisamos rebater o ímpio, para que senão nós pecamos. Porque quem faz a obra, igreja, é Deus que salva o ímpio. Não é nós que salvamos o ímpio, é Deus que salva o ímpio, é Deus que cura o ímpio, é Deus que liberta o ímpio. Assim como nós já fomos ímpios uma vez, foi Deus que nos trouxe a presença dele. Aleluia, glória a Deus. Cada um da sua maneira, cada um chegou no seu fundo de poço. Glória a Deus. Amém? Cada um chegou no seu fundo de poço, igreja. Louvado seja Deus. Então deixe as pessoas chegar no fundo de poço delas. Nós não precisamos ficar rebatendo as pessoas. Nós não precisamos, as pessoas não é o que eu digo, os ímpios, amém? Então deixa os ímpios o seu, deixa o perverso o seu caminho, amém? Estou para ela ali. Pode deixar, obreiro. Amém? Glória a Deus. Então, igreja, melhor coisa a fazer é nós nos calarmos. Para você refletir agora. Olha o versículo. Disse comigo mesmo. Fala com você mesmo. Você vai encontrar paz. Fala com você mesmo. Amém? Guardarei os meus caminhos. Fica tranquilo, guarde seus pensamentos. Igreja, alguém já mudou a vida do tanto falar? Você já mudou a vida de alguém do tanto você falar? Acho que você estragou mais a vida da pessoa e a sua, sim ou não? Nem tanto a da pessoa, mas a sua foi bastante prejudicada, sim ou não? Porque quanto mais você fala, quanto mais prejudicado você é. Amém? Você quer aprender uma coisa que Deus fala? Não repreenda o ímpio. Repreenda o justo, e o justo ganhará mais sabedoria. Glória a Deus. Quando você repreende uma pessoa que é justa, ainda que ela não goste, mas ela aceita a repreensão. Amém? Glória a Deus. Mas quando você repreende o ímpio, quanto mais dor de cabeça você tem. Por que você vai ficar falando pro ímpio, falando pro ímpio? A pessoa não quer saber de Deus, não quer saber nada, quer saber das coisas. E você vai ficar falando pra quê? Pra encheção de saco sua e da pessoa? Se cala. Aleluia, Jesus. Se cala.
Se cala, sabe por quê? Mas eu quero falar, não quero falar. Deixa Deus trabalhar, igreja. Aleluia, Jesus. Sabe qual é o problema da igreja? Porque quer sair repreendendo todo mundo lá fora. Enquanto tem que repreender quem está dentro, para que não vá lá para fora. Ensinar os caminhos para quem está dentro. Não é lá fora, igreja. Falou, mas falou, deixa. Deixa. Você está carregando um fardo que não é teu. Você está entrando em guerras que não é tua. Você quer mudar pessoas porque você é de Deus, mas as pessoas não querem saber de Deus. Então deixa as pessoas no caminho delas. Ah, pastor, nós temos que falar da salvação. Mas você já falou da salvação? Glória a Deus, deixa o tempo de Deus agora. Deixa a pessoa viver a vida do jeito que ela quer. Deixa ela pensar do jeito que ela quer. Deixa ela andar do jeito que ela quer. E Davi disse o que para mim? Não pecar. Igreja, você sabe por que muitas das coisas nós não vencemos? Não recebemos a bênção? É a nossa língua. A nossa língua fala demais. Num cavalo você põe um freio na boca dele? Não coloca? Você não coloca lá o... como que chama? Aquele negócio que coloca no cavalo para guiar ele? Rédea. Não coloca para guiar ele? Amém? Amém. Ele faz o que você manda, não faz? Amém? Então, igreja, assim temos que ser nós. Puxa a rédea da tua vida. Amém? E deixa Jesus te governar. Deixa Jesus te governar. Porque você às vezes toma a rédea dele e você está achando que é ele que está governando você, comandando você, enquanto você está se comandando sozinho. Você consegue entender isso? Você consegue ter a percepção das coisas que Deus está falando ao teu coração? Puxa, fica quietinho, deixa que Ele faça por você, deixa que Ele age por você, deixa que Ele faça as coisas por você. Quando nós pegamos o cavalo, nós falamos, puxa, Ele, eu não sei como governa um cavalo, né? Mas imaginando, olhando, né? Até você pega a rédea, puxa, aí levanta, você não levanta? Aí ele para, quem já andou de cavalo? O Valmir, que manja de cavalo. É assim, Valmir? É? Isso eu não manjo na igreja. Estou aqui só pelo Espírito mesmo. Amém? Estou escutando Deus falar e perguntando para quem sabe. Amém? Aí ele levanta a cabeça. E como é que faz para ele andar? Solta? Dá uma cutucada no vazio dele e solta ele. É assim mesmo? É? Como é que é? Dá uma cutucada no vazio dele e solta ele. Igreja, olha que interessante. Deixa Jesus. Ó, Jesus puxou, parou. Jesus está mandando você parar. Amém? Jesus está mandando você parar. Porque quem te carrega é Ele. Quem te carrega é Ele. Nós somos. Vou sair do cavalo, vou pro jumentinho. Nós somos o jumentinho, onde ele senta e ele conduz. Então deixa ele conduzir. Nós não somos nada, igreja. Então nós precisamos obter sabedoria para poder frear a nossa boca, a nossa língua. Porque quanto mais a gente fala, quanto pior fica, igreja. Então, igreja, deixa Jesus, na hora que ele falar, anda, você anda. Aí como é que é? Dá um toquinho. Aí quando ele se sentiu o toque de Jesus, você fala, agora eu posso andar. Mas aprendeu a andar com a boca fechada. Aprender a andar, a observar mais e falar menos. Porque nós paramos, aí nós pecamos menos, igreja.
A nossa língua, ela é um fogo que acende a floresta. Não precisa nem de fósforo, não precisa de isqueiro, não precisa nem de nada. A nossa língua bota fogo em tudo. Amém? Então nós temos que fazer que nem Davi. Para mim não pecar na presença do ímpio, eu vou me calar. E parece que nós perdemos, e parece que nós estamos sendo injustiçados, e parece que nós estamos enfraquecidos, e parece que nós estamos sem autoridade. Mas isso é só o diabo querendo te enganar, para você falar e andar sobrecarregado. Jesus não disse: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós não estamos aqui para Ele aliviar o nosso fardo, para Ele tirar de nós aquilo que não pertence a nós, de muitas das vezes porque nós fizemos, não deixamos Ele dominar a nossa vida. Nós temos que aprender a deixar o Espírito Santo de Deus dominar a nossa vida. E como é que o Espírito Santo de Deus domina a minha e a tua vida? Quando eu me entrego verdadeiramente para o Espírito Santo, quando Ele entra na minha vida, Ele começa a falar dentro de mim o que eu tenho que fazer. Mas como Ele vai falar dentro de mim o que eu tenho que fazer, como devo agir, como devo falar, quando eu começo e quando eu passo a meditação da palavra de Deus, para saber aquilo que eu preciso fazer, daquilo como eu tenho que andar, porque não para você, não é difícil servir a Deus. Olha a palavra que Deus está dando, olha a palavra que Deus está dando através de Davi. Então, igreja, as coisas nós precisamos aprender. Não há quem saiba nada, ninguém sabe nada, nem pastor, nem apóstolo, nem bispo, nem quem é grande, igreja. Grande é só Jesus. Todos nós estamos num processo de aprendizado todo dia. Cada um, nós aprendemos um com os outros. Nós aprendemos também a lição que ninguém quer aprender. Você aprender a sua vida nos seus erros. Essa lição ninguém quer aprender. Por quê? Porque com os erros se forma o caráter. E ninguém quer formar o caráter porque é acostumado a ser pessoas más. Porque o mal é mais prazeroso agir, fazer as coisas erradas, do que fazer as coisas boas e certas. Então, se nós sabemos que as coisas boas e certas nos vai levar a um momento de paz, a um momento de refrigério, a um momento de vitórias, então, igreja, para que eu vou escolher o mal? É quando a gente abre muita boca e não percebe. E a gente acaba falando, e daqui a pouco a vida passou e você está falando até de quem já morreu. A vida passou e você está falando de uma pessoa que já foi para Deus, já foi embora dessa terra, e você está ali falando com a mesma coisa, igreja. Como é que pode isso? Não há necessidade de nós ficar falando de quem já morreu, igreja. Não há querer dar diagnóstico. Se estivesse vivo, se não está vivo, igreja. Não tem que ficar pensando nessas coisas. Então nós estamos pecando contra o Criador, dizendo para o Criador que Ele não sabe o que faz, dizendo para o Criador que aquela pessoa tinha que estar ali hoje aqui conosco e ela não está, dizendo para o Criador que nós não respeitamos Ele, dizendo para o Criador que nada do que a Bíblia Sagrada ensina é verdade. Por quê? Porque às vezes nós acabamos na tolice. Amém? Ué? Qual é o título? A vaidade da vida. Amém? A vaidade da vida, igreja. Olha isso. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor será. Igreja, dá uma salva de palmas. Deixa eu ver se você entendeu a palavra. Quem pode falar? Quem entendeu a palavra nesse versículo?
Alguém pode falar se quiser falar? Olha só como nós erramos. Preste atenção. Amém? Eu vou ler o versículo 1 e o 2, você vai entender agora. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença, pega, igreja, agora. Emudeci em silêncio, e calei-me acerca e a minha dor se Quem entendeu? Você está vendo que tem que ter alguém que ensine? E se Deus chamou para ensinar, por que eu não preciso de um pastor? Você sabe? Você sabe tudo? Por que eu não preciso saber das coisas de Deus? Por que eu não preciso da igreja? Por que eu não tenho que ficar enfiado todo domingo na casa de Deus? Olha o que acontece. Olha o que acontece. Você vai emudecer e vai ficar em silêncio. Você sabe o que vai acontecer na tua vida? Você não vai falar mais o que é de bom. Amém? E você vai ficar cheio de enfermidade. Você vai criar uma dor tão grande para a tua vida, porque você vai aprender a falar as coisas erradas. Você vai conviver com o mundo. Por isso que Davi falou: eu vou observar mais, ficar calado na presença do ímpio. Por quê? Porque o tanto que eu falo, eu esqueço do bem. Quanto mais eu falo das coisas do mundo, quanto mais eu falo da vida das pessoas, quanto mais eu me interajo com coisas que não vai acrescentar em nada, porque o ímpio não te acrescenta em nada. Então você acaba se corrompendo com o ímpio. Por isso que ele se cala e você não fala o que é bom. E quando você não fala o que é bom, a dor aumenta na tua vida. Então cala-se diante do ímpio, observa e começa a falar as coisas boas, que a tua cura vem, que a tua dor passa, porque você só está falando daquilo que convém a ele. Você está se esquecendo de quem é você. Você está esquecendo de quem está com você. Porque Davi se calou, a dor dele o quê? Aumentou. Igreja, no momento que nós parar de falar o bem, a dor ela vai aumentar. Nós temos que falar o bem. Amém? Nós temos que colocar boas palavras, resumidas em poucas palavras. Não adianta ficar falando bem e vem contando um livro inteiro. Poucas palavras mudam a vida de alguém. Amém? Acerca do bem você pode falar. Acerca do bem a sua dor ela vai sair. E quando você, Davi está dando exemplo para nós. Na presença do ímpio, nós não precisamos ficar falando muito. Eu estou falando que você fica sobrecarregado, a sua dor aumenta. Igreja, olha para cá. Quando você já foi falar com alguém de Deus, você ficou cansado porque a pessoa parecia que estava te dando atenção, mas ela só parecia, e você sentiu um peso tão grande, a alma angustiada, coração acelerado, e dizendo assim: meu Deus, o que eu fiz de errado? E se culpar daquilo que você falou de bom. Aí daqui a pouco você parou de falar aquilo que é de bom, começou a carregar aquilo que é de ruim, e ficou mais prazeroso a conversa. Você já percebeu que é mais prazerosa a conversa quando nós entramos na presença do ímpio e falamos aquilo que compartilha com ele? Quem fica pesado, ele ou nós? Amém? Então, tome cuidado com a tua vida. Amém?
emudeci em silêncio, calei acerca do bem, a minha dor se agravou. Igreja, você tem que saber evangelizar, você tem que saber falar na medida certa, você tem que ter um equilíbrio. Uma vez eu fui evangelizar com meu irmão no centro de São Paulo, e ali ele pôde perceber como eu evangelizava, e ele ficou admirado do meu jeito de expressar, e ele começando a ir para a igreja, e ele vendo o meu jeito de falar com as pessoas, e ele admirou. Sabe por quê? Porque a pessoa chegou e falou assim: esse pastor que você está na igreja, ele rouba o dinheiro disso, ele rouba o dinheiro daquilo, ele faz isso com as pessoas. Eu falei, tá, eu fiquei calado, deixei ele falar, amém? Aí eu fiz uma pergunta para ele: posso fazer uma pergunta? Não, fique em paz, você não gosta dele, ladrão. Eu concordei com ele, sabe, mas como? Sabedoria. Tá bom, ele roubou, tá bom, ele rouba. Você sabe o que ele rouba? Rouba, sei. Daí eu fiz uma pergunta simples para ele: o que ele tirou de você? De mim? Você era amigo dele? Você andava com ele? Ele foi na tua casa e colocou um revólver em você para pegar algum dinheiro? Então por que você está falando mal da pessoa de que você nem conhece? Glória a Deus. Gostei de você, é verdade. Sabe por quê? Porque como que eu estou falando de uma pessoa de quem nem eu conheço, que é ladrão, que é isso, que é aquilo? É amigo seu? Anda com você? Cresceu com você? Não, nem conheço. Então como você está falando? Você tem que ter sabedoria. Então você está colocando coisas boas, amém? Então aí ele parou, um senhor todo revoltado, parou, e sabe o que aconteceu? Ele acabou aceitando o bem, amém? Parou mesmo, não vou mais falar de fulano, porque isso não sou amigo dele, não roubou nada de mim, a ideia dele mudou, amém? Aí eu entreguei um folhetinho da igreja, entreguei na mão dele e falei: vai na paz. E ele fica na paz, e ele saiu feliz, e meu irmão estava do meu lado, começando, olhou para mim e falou, ficou impressionado, falou: meu Deus do céu, como que você pegou e mudou toda a história? Só que não é eu mudar a história, amém? É você estar alienado, você está ligado com o Espírito de Deus para falar coisas boas. Concordar do que é de ruim é muito fácil daquilo que você não sabe, né? Vou falar para Daniela: é ruim, está olhando muito para mim. Não é, igreja, não podemos ficar falando isso, igreja. Eu posso falar para ela que ela me roubou? Daniela foi lá e me roubou. Se ela não me roubou, igreja, o pastor é mal pilantra, o pastor é mal isso, o pastor é mal... Para você pensar aí, o que o pastor fez com você para você chamar ele assim? O que o pastor fez com a tua vida para você chamar ele assim? O que ele tirou de você? O que ele tirou de alguém da igreja? Amém? Igreja, é muito fácil, amém? Calar por bem e abrir a boca para o mal. É muito fácil. É muito fácil. Então tem coisas que é melhor você se calar quando você não tiver o que falar. Fica quieto na presença dele, deixa ele pensar, falar o que ele quiser. E ali meu irmão se admirou e falou: aí nós vamos evangelizar mais. Tem pessoas que querem, tem pessoas que não querem. Então quem não quer, respeita o ponto final. Amém? Quem não quer, respeita. Você falou, amém, glória a Deus. Aí você vai dar um folhetinho para evangelizar? Não quero não. Aí você vai ficar: tem que aceitar a palavra de Deus? Não, igreja. Ninguém é obrigado, não, igreja. E nós não podemos obrigar ninguém, não. Você vai morrer.
seu caminho, deixa o perverso o seu caminho. Amém? Então, igreja, quando você para de falar o que é bom, a tua dor aumenta e se agrava. Tem gente que está indo tão bem na obra de Deus, mas se junta com uma laranja podre e acha que aquela laranja podre está docinha, mas aqui só sai aquele caldo preto, só sai aquele caldo fedido, só sai coisas ruins, e a pessoa tomando aquele caldo ruim, e a pessoa chupando aquela laranja ruim. Para de chupar a laranja ruim, igreja. Pega a laranja ruim e joga fora, tá com dor, né? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Pega a laranja ruim e joga fora. Lá na sua casa você compra uma dúzia de laranja. Aí quando tem uma podre, você não tira, não? Não tira, você vai deixar lá, não? Daqui a pouco tá comendo, estragou tudo ainda. Vou cortar uma banda ainda. Muitos de nós já fizemos isso. Ah, já fez. Todo mundo já fez. Todo mundo já fez alguma coisinha assim. Ah, não, só tá esse pedaço da laranja ruim. Esse pedaço aqui dá para aproveitar ainda. Aí quando você pensa que aproveitar, desce aquele amargo na boca. Ah, esse aqui tá ruim também. Quem já fez isso? Hã? Todo mundo. Caramba, não foi da laranja, foi da maçã, pastor. Ah, melancia. Ah, eu gosto tanto de melancia. Na hora que eu fui pegar a melancia, uma banda tava ruim, mas se eu cortar essa daqui, tava boa. Aí quando você vai comer, realmente isso daqui também tá boa. Amém? Realmente isso aqui tá boa. O que não é bom, joga fora. O que não serve, joga fora. Amém? É a mesma coisa, roupa velha. Não está te servindo mais e você está guardando. Vai apodrecer as outras. Você sabia disso? Você sabia disso ou não? Glória a Deus. Então, igreja, temos que estar atento à palavra de Deus. Nós temos que estar com a percepção. Por quê? Louvado seja Deus. Senão você vai se agravar a tua dor. Amém? Amém. Glória a Deus. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dar-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Amém? E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Amém? Então, quando Davi ele começou a meditar, o que ele pediu para Deus? Senhor, me mostra o meu fim. Igreja, nós somos tão frágeis. Você não tem noção. Você não tem noção da nossa fragilidade. Amém? Nós precisamos muito de Deus, igreja. Amém? Dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Davi já estava querendo saber o dia que ele iria ser arrebatado, porque ele sabia o quanto ele era frágil, pecador, e não tinha coisa boa nele, a não ser Deus que estava nele. Você sabe o que isso quer dizer, igreja? Que se nós não buscar as coisas de Deus, o entendimento, a meditação, nós, pela fragilidade, se corrompemos a tudo, a torta e a direita. Amém? Todo ser humano é frágil demais. Amém? Mas Deus, Ele não vai dar a conta dos nossos dias na terra, vai? Não, isso pertence a Deus. Glória a Deus. Continuando,
Desde os meus dias, o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Amém? Amém, igreja? Amém. Nós não somos nada. De tão frágil que nós somos. Davi está falando dele na presença de quem? De Deus. E nós na presença de Deus não somos nada. Por que, igreja? Porque nós somos tão frágeis, nós somos tão miseráveis, nós somos tão pecadores, que na presença de Deus, a santidade de Deus, nós não somos nada. Como queremos mostrar algo que nós não somos? Mas temos que mostrar algo que nós estamos aprendendo. Aprendendo a amar, aprendendo a ser uma pessoa honesta, aprendendo as coisas boas. Quando você não meditar nas coisas boas e também meditar nas coisas ruins e fazer um balanço, porque tudo tem que ter uma balança, amém? Então coloca na balança a tua vida para você ver o que está sobressaindo, se é as coisas boas, se é as coisas ruins. E nós não somos nada. Você acha que é alguma coisa? Você não é nada. Eu não sou nada, ninguém é nada. Deus é santo demais para nós, igreja. Amém? Glória a Deus. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Amém? Igreja, por mais firme que o homem esteja, vamos supor que o homem está cheio de... Louvado seja Deus, que o homem não tem bastante dinheiro, que o homem está com a vida estável, que o homem está com tudo, mas isso aí é uma vaidade. É vaidade, porque não é nada. Amém? Você quer saber de uma coisa? Quer mesmo? Nós somos uma vaidade. Sim ou não? De vez em quando queremos ser melhor que esse, que aquele. Vai falar que não é não? Isso não é vaidade? Vaidade não é só se pintar, não cortar cabelo, querer dinheiro, isso não. A vaidade é você olhar por mão. Eu sou melhor que fulano, ciclano, beltrano. E você acaba fazendo o quê? Agravando a tua dor. Porque se ninguém é nada na presença de Deus, como é que eu sou melhor que o meu irmão? Como é que eu sou melhor que a minha irmã? Se ninguém é nada na presença de Deus. Todos nós estamos aqui. Ninguém é nada na presença de Deus. Nada que Deus está falando. Que ninguém é melhor que ninguém, igreja. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém na igreja. Aqui na igreja, para Deus, todo mundo é igual. Para os homens, não. Mas para Deus todo mundo é igual. Porque nós somos feitura dele. Amém? Deus fez nós, igreja. E quem é maior que Deus? Amém? Glória a Deus. O homem é pura vaidade. O homem gosta de ostentar. O homem gosta de mostrar. Igreja, quando você aprender a não mostrar, a não ostentar, e quando você aprender, continua nesse aprendizado, porque se você deixar de vigiar, daqui a pouco você está ostentando. Quem já passou por isso? Eu, você, nós, né? Mudou um pouquinho de patamar, já quer mostrar a grandeza do que não somos nada. Aí você vai para a vaidade, que se torna o quê? O agravo da nossa dor. Passamos por cima das pessoas, não respeitamos as pessoas, não ajudamos o próximo, porque, mas quando Deus me abençoar, eu vou ajudar o próximo. Você esqueceu, Deus te abençoou, você esqueceu e só ficou na tua língua. Então você está se agravando em querer mais e mais e mais só para si. É pura vaidade. É pura vaidade. Amém? É vaidade, igreja. Mas eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha vida. Você tem que cuidar da tua vida, até nós cuidando da nossa
nossa vida ser uma vaidade. Amém? Glória a Deus. Sim ou não? Porque a mulher pega e faz um pozinho na cara. Amém? O homem vai e corta cabelo. Não é uma vaidade? Hã? Porque ele quer ficar vistoso, bonito, agradável para ele ou para as pessoas? Sim ou não? Mas quando você aprender a ficar agradável para Deus e não para as pessoas, você vai quebrando a vaidade e você vai ter uma vida simples, abençoada, tendo de tudo, mas sabendo que a vaidade é nada, igreja. Então, mas a vaidade continua em você. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de anel. Não é uma vaidade? Amém? É uma vaidade que eu tenho. Glória a Deus. Igreja, tu tem uma vaidade. Quem é melhor que alguém, igreja? Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós necessitamos de Jesus. Ninguém é melhor que ninguém. Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque fulano, ciclano, beltrano, trintano. Não importa o que você tem. Não importa nada que você tem. Isso aí tem valor algum. Não tem valor algum. O que tem valor ao homem é a presença de Deus. O que tem valor ao homem é reconhecer os caminhos de Deus. É Deus olhar para você se sentir bem, não tendo nada, num simples momento, mas falar para Deus: obrigado por tudo, Deus. E quando tiver, aprender a lidar com isso. Porque não é o que nós temos que nós temos valor, é o que Deus colocou em nós que tem valor, o Espírito Santo. E as pessoas confundem que é o que ela tem porque ela tem valor. Não, nós crentes, é o Espírito Santo que nós temos que tem valor. O mundo quer sucumbir à igreja. Se a igreja não vigiar, o que tem valor é quem conta testemunho de bênção, prosperidade. Não, igreja, tudo isso aí não tem valor algum. Tudo isso é consequência da vida que Deus prometeu a nós. O que tem valor é Jesus falar para você: meu filho, para mim você tem valor. Porque para as outras pessoas, mesmo você dando tudo, você não tem valor algum. Não tem valor algum. Amém? E é por isso, igreja, que eu não deixo de fazer o bem. Por quê? Porque eu sei o meu valor para Deus. Para algumas pessoas eu não tenho valor algum e não vou continuar tendo, mas para Deus eu sei o meu valor. Então, quando eu sei o meu valor para Deus, igreja, o que vem é tudo consequência de oração. Tudo que vem é bênção para glorificar o nome de Deus. Tudo que vem é bênção para falar que Deus Ele é, que Deus Ele faz, que Deus Ele está vivo, que Deus não abandona ninguém, e que tudo isso é vaidade. E ninguém é nada, porque ninguém é nada. Glória a Deus. Amém? Amém. Ninguém é nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Você amontou muito tesouro, aí chegou, morreu, quem vai usufruir do teu tesouro? Amontoou para quem? Se encheu das coisas da terra para quem? Aí vai o ladrão, vai lá na sua casa, rouba. Aí vai lá o ladrão, entra na tua conta bancária, rouba. Aí você amontoou tanto dinheiro para nada. É vaidade. As pessoas só pensam de amontoar tudo lugar errado. Mas, igreja, se sua vida tiver isso, infeliz você é. Amém? Porque isso é nada. Diante de Deus isso é nada. Diante de Deus nada é. É o que nós temos que aprender. Essas coisas da terra é para usufruir e não se apegar. É para viver e não se apegar. É para andar e não se apegar. É para você usufruir das coisas da terra, mas não se esquecer do teu Criador. Não se esquecer das coisas boas. Falar das coisas boas, porque quando você se calar de falar das coisas boas, vai agravar
legal uma pessoa chegar aqui na frente e contar um testemunho? É maravilhoso. Edifica as pessoas de saber que Deus faz. Mas o ensinamento da igreja não é falar que Deus não faz, é falar que essas coisas da terra não têm valor, igreja. Você acha que tem valor as coisas da terra? Não tem. Por mais caro que seja a tua roupa, não tem valor. Por mais caro que seja a sua casa, não tem valor. Ah, o alamento, né? Aí você fica lá querendo vender ela por tanto, e ninguém compra. Não, porque agora subiu, minha casa tem valor. Valorizou, não tem valor algum. Isso aí não tem nada de valores. A terra, igreja, foi feita para nós usufruir dela. Não colocar valor nas coisas, não colocar valor, mas isso, aquilo tem grande valor na minha vida. Aí você não larga uma imagem de alguém que você acha que tem muito valor, porque a pessoa já foi, deixa a pessoa aí. Aí você guarda a peça de roupa da pessoa que já morreu. Ah, mas eu não tenho valor para mim sentimental. Que valor sentimental? A pessoa está com Deus, deixa ela com Deus, descansa em Deus e para de falar de coisas que já foram. Ah, mas eu tenho sentimento, também tenho, mas eu creio que a palavra me ensina que um dia eu vou me encontrar com alguém que está com Deus, então eu descanso. Mas então isso é duro, hein, pastor? Não, porque quem ama não tem medo, e quem ama não fica atormentado com as coisas do mundo, porque sabe deixar as coisas acontecer, sabe viver a vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Igreja, onde eu parei? Amém? Com efeito passa o homem como uma sombra, e em vão se aqueita. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. O que adianta? Amontoou para quê? Quem levou o seu tesouro? Poxa, guardei dinheiro, guardei isso, guardei aquilo. Passou um negócio aí, tive que gastar com o carro, tive que gastar com... Aí eu falo. Aí quando eu penso que vai ficar tudo bom, eu tenho que... Amém? Não é? Aí o carro me dá problema. Aí quando eu penso que vai ficar bom, aí quando eu vou ver a conta de água, a conta de luz aumentou. Eu falo, não estava bom ali? Eu queria sobrar esse mês. Igreja, nós temos que viver a vida. Basta cada dia o seu mal, amém? Glória a Deus. Lucas, deixa marcado os salmos aí. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Glória a Deus. Lucas 21. Glória ao nome de Jesus. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Você vai ver que a vida é nada, igreja. É tudo vaidade. Amém? Mas o que Deus tem para nós é grande. Presta atenção. Versículo 1. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre, é o que, igreja? Pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu de tudo o que possuía, todo o seu sustento. Igreja, como uma mulher só tem umas moedinhas e pega todo o seu sustento e dá na obra de Deus. Hã?
E aqueles que achavam que davam as melhores ofertas eram as piores ofertas, disse Jesus. Ou eu estou dizendo? Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Sabe o que é mais importante? Você não dá oferta quando sobra para você. Às vezes você tira de alguma coisa que você vai fazer para ofertar na casa de Deus, porque você sabe o valor que tem a casa de Deus. Glória a Deus. Amém? E aquela mulher ofertou, amém? Amém, Jesus. Do seu último sustento ali, do que ela só tinha, de tudo que ela tinha. Mas aqui eu não fico pedindo casa, dá sua casa, amém? Dá seu carro, dá tudo que você tem no banco, amém? Glória a Deus. Mas já preguei sobre isso. Dá o que você tem no bolso, tudo que você tem no bolso. Sabe por que eu já preguei sobre isso? Estou falando sobre isso, estou pregando sobre isso? Por causa dessa viúva pobre. Porque às vezes você pensa que nós queremos seu dinheiro, porque às vezes você pensa que nós estamos extorquindo você. As pessoas pensam que nós estamos tirando tudo dela para proveito nosso, mas aquele que amontoa, quem vai levar? E os ricos, eles fazem o que com o dinheiro? Amém? Quem que morreu por esses tempos que era rico? Hein? O Pelé era rico? Pelé tinha dinheiro? O que aconteceu com ele? Quem usufruiu? Hã? Aquela moça cantora de sertanejo nova. Pelé já era velho, né, pastor? Tava bem, não. Tá bom, vamos cantar aquela mulher nova lá, que caiu de avião. Que o avião caiu. Estava no auge da carreira, ajuntou um monte de dinheiro e ficou para quem? Usufruir? Para a mãe e pro Filho. Ficou com filho, né? Mas é assim a vida. Você vai ficar amontoando, se matando para outro usufruir. Amém? Amém. E essa, no seu último sustento, deu tudo. Amém? Deu todo o seu sustento. Qual é a diferença? Eu vou para a igreja, mas no dia que eu tiver, eu dou uma oferta, pastor. Eu dou uma oferta para ajudar a casa de Deus, porque todo dia você pede dinheiro, todo dia você pede dinheiro, todo dia você pede oferta, todo dia você fala de dinheiro, e todo mundo tem que pedir. Pastor, qual? Alguém pode ir? Não, fique calma. E por que ela deu do que ela tinha? A pessoa, quando ela não está preocupada com si mesma, até o que ela tem, que seja tudo, ela doa para alguém. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela já comeu e alguém precisa comer. Aleluia, glória a Deus. Os ricos já comeu, mas ele dá do... Posso falar? Joga no lixo e quer dar ainda. Falar, eu estou dando oferta. Vou te falar. Abel, ele pegou uma oferta, deu do seu melhor. O irmão dele pegou do resto e foi ofertar a Deus. As pessoas pensam assim: eu vou dar do resto aqui, tá tudo certo, é para Deus. Meu Deus é rico, dando dinheiro. Mas não é assim que funciona. A fé, o amor e o valor das coisas não é o que nós possuímos na terra, é o que nós temos dentro daquilo que nós somos. E o que nós somos é o Espírito Santo em nós, moldando nós, que essa terra, essa carne, esse templo e esse corpo vai ficar, que isso daqui é vaidade. Amém? Louvado seja Deus. Mas Deus está mandando você dar tudo, pastor. Se Deus colocou no teu coração para você dar, é para você dar. Porque eu mandava, mas não pode, pastor. Então por que a mulher deu? E por que a ação dela foi melhor que a dos outros? Aleluia. Porque
Porque Jesus olha o teu coração e sabe quando você oferta. Jesus sabe como que você dá o dinheiro para a casa dele. Jesus sabe como que você faz o dinheiro. E Ele só está aqui orando para você quando você for ofertar hoje para socorrer a obra de Deus. E Jesus só está vendo você como que você vai fazer. Se você vai continuar amontoando, ou se você vai dar do que sobra, ou se você vai dar daquilo que tem no teu bolso. Amém? E a qual foi a melhor oferta? Versículo 4. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu de tudo que possuía, todo o seu sustento. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Você entendeu a palavra? Então vai para o versículo 7. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, amém? Dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Amém? Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Amém? Então, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-se à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Dá uma salva de palmas, porque essa é a sabedoria de Deus. Amém? Não fica preocupado não, que você vai falar não. Deus vai dar na sua boca a palavra certa e não vai resistir a você, porque quando você falar, todos que se opuserem contra você, a boca de Deus o cala. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso mesmo, Pai. A boca de Deus cala. Quem lembra do testemunho que eu dei aqui? Ele se opôs às coisas de Deus e deixei ele falar, fiquei calado. Mas tu tem que falar, não, fiquei calado observando. E na hora certa, Deus calou a boca dele e ele começou a concordar com as coisas. Você vai ser perseguido, vai acontecer muita coisa nesse mundo ainda. Amém? Muita coisa vai acontecer. Não fica preocupado, o que eu vou falar? Não, você vai ser levado a cárcere. Mas tudo isso é para glorificar o nome de Deus. As pessoas não entendem. Amém? As pessoas não vai perceber. Ah, mas você tem que ser preso, pastor, para falar de Deus. Se Deus quiser, eu já fui preso para falar de Deus. Já fui preso para falar de Deus. Primeiro me prendeu porque falou que eu era um piloto que se escondia atrás da Bíblia. Ficou revoltado que Deus mudou minha vida. E não gostaram da minha mudança. Aí fizeram de tudo, pegaram uma brecha, fizeram de tudo para me incriminar, para me prender. Por quê? Por causa do quê? Da palavra. Agora ele é crente, não faz isso, não faz aquilo. Vamos lá ver se esse crente agora continua pregando a palavra. Vamos ver se ele vai se esconder atrás da palavra. Não, eu se escondo atrás da palavra para poder ministrar ela. Mas amém? Louvado seja Deus. Estou atrás dela, eu estou escondido dela. Estou escondido atrás dela para olhar para ela para pregar. Amém? Amém. Glória a Deus. E não parei de pregar. E lá dei testemunho para policial, dei testemunho para delegado, dei testemunho para preso, dei testemunho quando voltei. Estou testemunhando as coisas que nós vamos enfrentar. Vai aumentar a perseguição. Aleluia, Jesus. Se prepara que vamos levar o teu nome para onde você não quer que leve. Aleluia, papai. Vamos falar do teu nome como
você não quer que fale. Amém? E sereis entregues até por vossos pais. Ih, parou. Alguém pode ler comigo aí, igreja? Versículo 16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Misericórdia, igreja. Até os pais se entregam. Amém? E os parentes? E os amigos? Continua. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quer ser salvo? Continua até o fim. Quer ser salvo? Não desista. Quer ser salvo? Não para. Quer ser salvo? Persevera. Está dando tudo errado? Não importa, você tem valor. Você não tem dinheiro, mas você tem valor. Você não está com a casa do jeito que está, mas você tem valor. Você não está com o carro do jeito que está, mas você tem valor. Você não aumentou um monte de dinheiro, mas você tem valor. Cuida da tua alma. Persevera em fazer o bem e falar das coisas boas de Deus. Não é dinheiro, não que nós pregamos, não. Nós não pregamos para dinheiro, não. Nós não corremos atrás de dinheiro, não. Porque tudo isso aí vai ficar na terra. Ganha a tua alma. Aleluia, Deus. Você vai ser odiado mesmo por todos. Seu pai não vai querer você, sua mãe não vai querer você, seus parentes não vai querer você. Os seus amigos não vão querer você. Não vai querer porque ele pensa que ele é quem? Eu penso que agora virou. Não virou nada, vai ser odiado. Então lembre-se lá Davi falando. Lembra Davi falando? Calarei na presença do. Acabou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E na hora que Deus abrir a tua boca para falar, o ímpio se cala. Aleluia. Porque ele não consegue resistir o poder de Deus que está na tua vida. Toda autoridade está dentro de você. Não precisa você ficar falando a torta direita, não. Na hora certa, Deus abre a tua boca e coloca todas as coisas no lugar. Ele não fique preocupado com o que vai dizer, não. Para esse, para aquele, para governadores, quando for preso, quando for isso. Ei, eu abro a tua boca e eu te encherei. Todos que opuserem contra você, eu abro a tua boca e eles não vão conseguir. Glória a Deus. Amém? Não vai conseguir. Sabe por que não vai conseguir? Eita, Deus lindo. Sabe por que não vai? Aí Deus me deu essa palavra e eu olhei para minha esposa linda, maravilhosa. Eu falei, lembra no dia da audiência? Ela falou, lembro. E o que aconteceu? Porque nós estávamos vendo um testemunho de um homem de Deus. Eu falei, parece eu lá testemunhando, olha lá. Foi na audiência lá, e quando ele falaram que ia incriminar ele falou, põe as causas na mesa e me incrimina agora. Nem juiz incriminou, quem falou teve que calar a boca, e quem foi de apoio para falar não conseguiu falar, porque assim Deus faz eles se calarem. Deus faz se o soberbo se calar. Deus que trava. Glória a Deus. Quando eu cheguei na presença da juíza, a juíza falou, deixa que ele fale. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pessoa com advogado, deixa que ele fale. E aí, como vai ser? Assim. Amém? Quando passei por um outro juiz, veio uma turma tão grande, igreja. Acho que estava mais cheio que a igreja. Tanta gente que tinha lá. Amém? Tanta gente tinha acabado de sair da cadeia. Tinha mais gente que tu lá pro dia da audiência. Aí Deus falou assim, deixa eles falar. Aí o juiz começou a me maltratar. Aí o povo começou a me maltratar. E eu abaixei a cabeça. Deus falou, deixa eles falar. Aí Deus falou, agora levanta a cabeça e fala. Juiz baixou a cabeça, todos baixou a cabeça, e quando determinou a sentença, a Ramanaia Show vai ser do jeito que ele falou, porque não é eu, é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Calou o juiz, calou o
juiz bate nele tanto que deu vontade de não parar mais. Aí Jesus falou no meu coração: para, que o juiz é meu também, eu. Tá bom. Falei, entreguei tudo que Deus mandou falar. O juiz baixou, isso foi uma coisa no tribunal que você precisa ver. Baixou a cabeça, todo mundo baixou a cabeça. Falei: Jesus, o que está acontecendo? Meu advogado me abandonou no meio do caminho, no dia da audiência. Cheguei lá sem advogado, sem nada, sem ninguém. Amém? Falei: meu Deus do céu. Cheguei lá suando, igreja, atrasado no dia da audiência. Amém? Como é que vai fazer audiência atrasado? Vai preso logo. Não pode chegar atrasado. Pode? Não pode, não existe. Cheguei atrasado, igreja, suando. Ai, Jesus amado, quando eu olho, eu falo aquela turma, falei: meu Deus do céu, o que é isso? Tanta gente é essa? E o povo passa, e eu passei no meio do povo assim, igreja. Aí Jesus falou: dá paz para eles. Eu falei: ah, Jesus, a paz. O mundo ficou aquelas caras feias. Amém? Igreja, não se preocupe com nada, aprende isso. Não queira falar muito, não. Quando Deus mandar você abrir a boca, abre. Todo mundo cala. Quem quer falar, cala, porque não consegue falar. Cala. Deus trava a garganta, Deus para o fôlego, Deus aperta a costela, Deus estremece a perna, Deus dá tontura, Deus dá vertigem. Deus pega a pessoa que vai se ouvir, fica só aberto para ouvir o que sai da tua boca através de Deus. Acontece tudo com a pessoa e a palavra está dentro dela. Não é que é Deus mesmo falando. Meu Deus, mas como que é isso? Que é isso? É quando Deus abre a minha, a tua boca, penetra mais que uma espada de 2 gumes na intenção, nos rins, vai mais que uma espada. A palavra de Deus é mais afiada que uma espada. Entra lá no meio, lá rasgando, cortando. Aleluia, Jesus. O ar para tudo. Amém? Para tudo. E aquele juiz, igreja, parou. Até que Jesus falou: agora para. Eu falei: tá tão bom, eles me maltrataram, me pisaram, me humilharam. Eu falei: tá bom, fiquei fechadinho, com a boca fechada, como Deus mandou eu ficar. Mas humilharam mesmo, igreja. Pisaram, escorracharam o juiz, isso, todo mundo. Eu falei: caramba, até o juiz também tá nessa, todo mundo pá. E eu: Jesus, baixa a cabeça, deixa ele falar. Agora fala. Eu pá, levantei a cabeça, baixou tudo. Toma cuidado. Toma cuidado, que a palavra de Deus é poder na terra. A palavra de Deus é poder na terra. É um poder tão grande, igreja, que não existe nada igual. Amém? Não existe nada igual. Glória a Deus. Vai para o versículo 29. Estou encerrando já, igreja. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Amém? Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Amém? Quando nós vemos tudo florido, tudo bonitinho, sol, nós sabemos que o que está próximo? Verão, né? Todo mundo sabe, não sabe? Quando é que chega o verão? É 21 de quê? De dezembro? Acho que é, né? É isso, né? 21 de dezembro. Aí nós sabemos, preste atenção. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Você está vendo o que está acontecendo? O reino está próximo, hein? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Você acha que essa vai vir outra geração? Você acha que vai ter outra geração? Claro que não. Vai acontecer tudo nessa geração. Amém? Glória a Deus. Passará o céu e a terra,
porém as minhas palavras não passarão. O que é mais poderoso nessa terra? A palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa nessa terra. Não há mais nada que é poderoso nessa terra, mas a palavra de Deus vai passar o céu e a terra, mas a palavra não. Amém? Tudo isso vai acontecer. Glória a Deus. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente com um laço. Deus está falando que você está na orgia, embriagado, preocupado. Deus está falando, por tudo você vai passar, mas tome cuidado para não chegar esse dia e você estiver na orgia, você vai ficar. Você estiver neste mundo, você vai ficar. Amém? Você estiver com as coisas deste mundo, você vai ficar. Estiver embriagado, você vai ficar nessa terra, porque Jesus, Ele vai deixar você ir para o inferno embriagado e embriagada, e Ele vai te levar, sabe para onde? Para o inferno. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Igreja, fica nas orgias aí. A orgia não está boa, a embriaguez não está boa, não está? Está gostoso? Não está? Está bom? Não está? Fica nessa daí que vai ficar. Amém? Glória a Deus. E com as preocupações deste mundo. O que a palavra estava dizendo lá em Davi mesmo? Está preocupado com o quê? Com as coisas deste mundo? A vida é nada deste mundo, igreja. É tudo vaidade. Isso aqui é um sopro, isso aqui passa rápido, igreja. Você não percebe? É tudo muito rápido. Amém? Pois há de sobrevier a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vai para vir para todo mundo, igreja. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e está em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava a todos os dias do templo, mas à noite saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Então, como que eu não preciso de pastor, não preciso de igreja? Ah, mas Jesus está aqui. Não, Jesus está aqui, está falando com você, a palavra é dele. Glória a Deus. Verdade, Deus. Amém? Glória a Deus. Igreja, rapidamente, vamos trabalhar, vem para frente, corre. Jó capítulo 33. Jó capítulo 33. Deixa lá o Salmo da 39. Jó capítulo 33. 33. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus falou com você hoje? Glória a Deus. Acharam? Porque contendas com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Deus não fala comigo. Deus fala de todos os modos. E você diz que Deus não fala? Deus fala de todas as maneiras e você diz que Deus não fala? Deus está falando de todo jeito e você diz que Deus não fala? Amém? Olha o versículo 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Amém?
Glória a Deus. Para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Amém? Deus fala com você dormindo, acordado. Deus fala com você a todo tempo. Deus fala. E Deus não para de falar. Volta para Salmos. Amém? Deus fala. Deus não para de falar. Salmos 39, para nós finalizar a palavra. E louvado seja Deus. Amém? Igreja. Deus não falou comigo hoje, né? Não falou? Não falou porque você não quer ouvir ele. Você não se atenta para as coisas dele. Amém? Eu parei no 7, né? Agora eu vou continuar, igreja. Olha isso, presta atenção. Eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faça o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castiga o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Deixa Deus tirar sua saúde, que você vai ver só. O que você tem de mais precioso? É o dinheiro? É o carro? É a casa? Conta bancária? É o quê? Quando ele tira isso de você, acaba, irmão. Não estou enfermo, não estou isso, acabou minha alegria, acaba tudo. Acaba ou não acaba? É pura vaidade. Amém? A traça rói a roupa. É assim, a enfermidade rouba a saúde. Amém? Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos meus pais foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Igreja, nós não somos nada. Somos nada. Você tem que conhecer a Deus. Daqui a pouco todos nós passamos de existir. Você vai montar o quê? Vai querer o quê? Daqui a pouco todo mundo. Você está o quê? Aqui somos peregrinos e forasteiros. Amém? Alguém é da terra? Alguém é da terra? Somos peregrinos. Se eu sou peregrino, eu não sou daqui. Amém? Se eu sou peregrino, eu não sou daqui. Se eu sou forasteiro, eu não sou daqui. Se eu vou deixar de existir na terra, porque os meus dias não são mais muitos. Amém? Antigamente o homem vivia 200 anos, né? Quantos anos foi o... É Natanael? Como que é? Não, a outro que viveu mais. Matusalém. Quantos anos foi? Quem lembra? Quase 1000 anos, né? Quase 1000 e pouco. Matusalém é o mais velho de todos. Imagina você viver todo esse tempo. Naquele tempo se vivia, e hoje? Por causa do pecado ninguém vive mais. Então daqui a pouco nós deixamos de existir, igreja. Amém? Olha que está vendo, tudo isso é vaidade, não se mata não, igreja. Procura as coisas de Deus, que é melhor. E o resto Deus acrescenta, não se preocupa não. 939? 969? Glória a Deus. Amém? A missionária está ali, na ampliação. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouco nós deixa de existir, igreja. E o que você fez? Ficou tudo aí. Mas eu deixei uma boa memória. Daqui a pouco todo mundo te esquece. Que memória que tem de mim? Nenhuma, só com Deus. No dia da perseverança da tua alma. Amém? Persevera da tua alma. Glória a Deus. Solte aqui uma salva de palmas e louvado seja Deus. E você que está ouvindo conosco, fica com essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. E tenha uma ótima semana. O que é mais valioso
precioso na minha e na tua vida não é nem a nossa saúde, é o Espírito Santo em nós. Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós passamos enfermidade, passamos tudo, passamos luto, passamos aquilo, mas o Espírito Santo nos conforta. O precioso é o Espírito Santo de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Tchau. Glória a Deus, igreja.